acho que a grande discussão que nós temos que ter a partir de agora é como conectar esses dois mundos tão distantes a esta evolução. E que todo esse aparato tecnológico que evolui na gente, e aí não só o tecnológico, a gente viu que a alimentação evoluiu muito em função da tecnologia que existe hoje na produção de alimentos. É como que a gente tem que conectar essas duas faces, a que usufrui um pouco disso e a que está completamente à mercê disso. E uma coisa que eu gostaria de observar, e tem a ver com a fala que a colega do Rio teve aqui conosco também, essa tendência nossa, e eu acredito que isso seja da nossa natureza, e a gente tem que lutar um pouco contra isso, do individualismo, de nos atermos aos nossos problemas, de nos atermos às nossas carências, sem pensar muitas vezes na coletividade. Então, se eu estou em um grupo e o meu eu está satisfeito, não importa para mim o que a coletividade pensa muitas vezes. E muitas vezes, para a gente alcançar um bem coletivo, eu tenho que abrir um pouco de mão do meu bem pessoal. Mas isso aqui é uma reflexão filosófica muito profunda, porque o bem pessoal, individual, ele muitas vezes vai ficar tolhido, vai ficar reprimido, se a gente não puder usufruir isso perante uma sociedade que também não alcançou um patamar mínimo de conforto, de alcance de tecnologias. Por quê? Porque às vezes eu me sinto constrangido de usar, de ter, em função da distância que existe entre esses dois mundos, entre quem usufrui e quem não usufrui dessa tecnologia. E aí, a partir de agora, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa nossa conversa. Então, eu acho que todo lugar que a gente for conversar aqui hoje, a gente vai voltar sempre nesse exercício, né, do olhar para dentro, da tolerância, do respeito ao próximo e de diminuir a ponte entre esses dois lados. E mais uma vez, por mais que meu discurso pareça um discurso nossa, né, teoria do apocalipse, o mundo vai acabar, nada presta, eu acho muito pelo contrário. Hoje a gente tem a oportunidade de discutir abertamente como nós estamos discutindo aqui. Então, por mais que nós estejamos discutindo por várias vezes a mesma coisa, talvez em um pouquinho de cada vez a gente tenha conseguido alcançar uma evolução. Nós nunca vamos chegar no ideal, tá, gente? Isso no meu ponto de vista. No dia que a gente chegar a esse ideal, acabou aquilo que a gente se propôs a fazer. Porque eu acredito filosoficamente que esse ideal não exista. É igual no dia que eu falar que eu parei de errar, ou que eu parei de pecar, eu morri. Porque na minha condição de ser humano, eu faço questão de continuar errando e de continuar pecando. Senão eu deixo de estar na condição de ser humano, né? Eu passo a ser Deus, isso eu tenho certeza que eu nunca vou ser. Então a gente precisa conversar para parar essas arestas, para costurar essa colcha, para que a gente possa assim sentir menos frio, para que a gente possa tapar os buracos. Mas então, retomando por esse slide aqui, eu acho que a igreja, apesar das críticas que nós mesmos fazemos, e nós somos a igreja, e eu acho que a gente precisa fazer essa crítica, é olhar para nós, a gente tem que assumir também que ela está num momento de evolução. Os religiosos aqui conhecem muito mais a estrutura da igreja do que eu. E sabem que existe também, por ela ser formada por seres humanos, ninguém que está lá chegou na condição de Deus ainda, existe disputa por poder, existe vaidade. E o Papa Francisco tem tocado em algumas feridas relativas a esse assunto. Ele vai conseguir terminar, ele vai conseguir dizimar isso da igreja? Não. Porque se ele conseguir, eu acredito que acabe também, porque vai chegar num estado ideal, e esse estado ideal talvez não exista. A gente tem sempre algo para melhorar, e nós temos que acreditar nisso. Mas aí numa visão muito pessoal, e muito leiga nesse sentido, eu acredito que a igreja está passando sim por uma transformação,
quando ela começa a tocar em assuntos como pedofilia, como homossexualidade, como se aproximar do povo, como permitir que mulheres, né, celebrem em rincões aonde a igreja ainda não consegue chegar. Então existe sim uma transformação que é lenta. E aí tem que ter aquele respeito ao tempo da igreja, e às vezes a gente quer que seja mais rápido, e talvez precise ser mais rápido. Mas para ser mais rápido a gente tem que pular os diversos muros, criar as diversas pontes que vão ser criadas com discussões como essa que a gente está fazendo hoje. O senhor queria comentar? Muitos sacerdotes estão fugindo do seu papel. E a missão é profética. Existe essa realidade. E se a igreja de Cristo não denunciar, não tentar diminuir a distância, ela vai aumentar cada vez mais. Então talvez é o estímulo desse tipo de análise que a gente tem que estar fazendo, não só uma vez a cada 2 anos. Mas isso tem que entrar na nossa pauta, no dia a dia da nossa vida pastoral. Acho que o que está faltando para a igreja é voltar a ter os ideais de Cristo dentro da sua prática pastoral. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a questão política do Brasil. Está todo mundo um pouco ansioso para isso. Eu não vou criar nenhuma discussão aqui sobre certo e errado, mas eu vou falar sobre a questão da representatividade. E talvez a igreja precise se posicionar mais, porque ela, em algum momento ela tem que ter uma opinião também. Ela não pode ficar em cima do muro para caminhar com quem estiver no poder, falando muito abertamente. A gente vai chegar um pouco nisso, vamos caminhar aqui um pouquinho. Então isso aqui a gente viu. E aí vamos refletir um pouco o papel da igreja nesse mundo. Eu separei, tá gente, fazendo uma pesquisa rápida, algumas frases, algumas falas do Papa Francisco que eu achei interessante e que de alguma forma me tocaram. Eu vou ler isso com vocês e comentar. Primeiro ele soltou 10 orientações do Papa para o amor no cotidiano do matrimônio. E é isso, matrimônio que tradicionalmente é conhecido por nós como casamento entre um homem e uma mulher, juridicamente no Brasil, aí eu posso falar de maneira técnica, sempre foi reconhecido como homem e mulher, e que juridicamente o Estado brasileiro já mudou esse conceito. O matrimônio hoje para o Estado pode ser entre um homem, entre uma mulher e uma mulher. Ah, João, eu não concordo, é um absurdo, é o fim do mundo. Ok, é um direito seu não concordar. Agora, não concordar é diferente de não respeitar. Então, olha só, o Papa Francisco, na sua exortação Alegria do Amor, diz que não poderemos encorajar um caminho de fidelidade e de doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. Então é isso, a família não deixa de ter uma importância, muito pelo contrário, gente, a família é extremamente importante. Só que a família, no entendimento moderno, para o poder judiciário, não quer dizer mais um homem, uma mulher e seus filhos. Cada um, eu volto a insistir, na sua concepção pessoal, pode pensar diferente. O que cabe ao João que pensa da maneira A? Respeitar quem pensa da maneira B. Ouvir, dialogar, mas jamais impor. E acho que esse tem que ser, aí é mais uma vez uma opinião pessoal, que esse deve ser o papel da igreja. Respeitar e não impor, não colocar como doença. Vamos caminhar mais um pouquinho com outras falas. Isso aqui também é uma fala que eu copiei da internet, tá? Queridos irmãos e irmãs, é uma fala do Papa Francisco, tem uma aspas ali que faltou. Do Filho de Deus constituiu em entrar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim de comunhão com Deus, que era antes do pecado das origens. Que a nossa quaresma seja percorrer o mesmo caminho para levar a esperança de Cristo também à criação, que será libertada da escravidão, da corrupção, para alcançar a liberdade na glória dos filhos de Deus. Não deixemos
que passe em vão este tempo favorável. Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos e voltemos para a Páscoa de Jesus. Façamos-nos próximos dos irmãos e irmãs em dificuldade, partilhando com eles os nossos bens espirituais e materiais, assim acolhendo na nossa vida concreta a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Atrairemos também sobre a criação a força transformadora. O que eu achei interessante nessa fala? É muito mais fácil a gente se aproximar de quem tem o mesmo discurso que o nosso, de quem vive a mesma realidade nossa. Eu sou atleticano, graças a Deus. Eu só quero conversar com o atleticano. Mas não, eu tenho que sentar com a pessoa do outro lado. Se eu sou Bolsonaro ou se eu sou Lula, eu tenho que me aproximar do outro. Se eu sou uma pessoa que vivo e usufruto dos benefícios do mundo moderno, que são benefícios, eu tenho que me aproximar daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e levar isso até eles também. Então eu tenho que sair do meu eu. É importante, como a gente disse, não confundir a capacidade de analisar os meus erros. Mas eu tenho que sair da minha zona de conforto e compartilhar com quem não comunga das minhas ideias também. Porque, como eu disse, não existe ainda uma pessoa capaz de determinar, um ser humano, tá? O certo e o errado absolutamente. E como a igreja é uma instituição viva, pode ser que na nossa caminhada com um semelhante que pensa diferente, eu passe a pensar diferente também. É muito fácil ouvir só com o ouvido de coisas boas, né? O ouvido que escuta coisas ruins também é importante ser ativado, também é importante escutarmos com ele. Os católicos de poltronas, essa frase eu achei bem interessante. Enquanto isso, não deixem que o Espírito Santo conduza as suas vidas. Em vez disso, preferem ficar parados, recitando com segurança uma moral fria, sem permitir que o Espírito empurre-os para fora da casa a levar Jesus aos outros. Ô, gente, sentar na missa e repetir o que o padre fala é bom e fácil. Como eu disse no início da minha fala, falar até papagaio fala. Repetir, caixa de som repete. Pensar, cabe a nós como indivíduo. Eu vou insistir muito nisso, só um minutinho. Transformar o verbo em ação não é fácil, mas é importante. Sim, pois não. Esse assunto que acabamos de levantar ali é um assunto sério, né, ligado a nós como igreja. Eu confesso que já batizei 2 crianças dos casais lésbicas. Primeira, porque a gente não pode negar o batismo para alguém que pede. Segundo, porque criança não tem culpa. Então, outro pensamento que nos ajudar. Mas, pessoalmente, eu temia que um dia elas aparecem e, padre, nós queremos casar na igreja. Aí complica. É claro que eu vou pular fora, no sentido... Eu vou deixar para o bispo resolver. Né? Mas, como eu disse, a gente tem que se preparar para, né, tais assuntos que podem complicar a nossa parte. Então, essa é importante, na verdade, né? Tem que mudança, né? A época da mudança da época. Nós temos que estar preparados disso. Nós estamos aqui discutindo como igreja. A gente tem formação familiar, família estruturada, mas eu olho hoje para os meus netos. A menor tem 2 anos, a maior tem 11. Eu me preocupo com o que vai acontecer com eles daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos.
Então, eu acho que quem é pai de família e tem filho, nós como igreja, nós devemos nos preocupar, e a igreja junto, em preservar mais a família. Essa questão de mudar de sexo, de ser homem ou mulher, nós temos que combater isso um pouco. Eu creio que se a igreja deixar liberado isso aí, eu creio que o senhor também é pai, tem filhos, mas ainda vai ter. Sim. Queira Deus que sim. Mas nós devemos nos preocupar um pouco mais com toda essa liberalidade que se está se dando para o ser humano, qual é o caminho que vai se tomar. Não se sabe, e nós temos que rezar muito por nossas famílias, porque a mesma colocação que o senhor fez lá antes do café, se homem e mulher querem se unir, pode se unir, mas não pode chamar de família. Olha, o que o senhor falou, sinto muito, mas não concordo. Por quê? Mas respeito. Respeito. Isso. Respeito, lógico que eu respeito, mas não concordo, porque ele... Gente, se eu tenho um filho e ele é homossexual, eu vou jogá-lo na rua? Sim. Não é minha família, não é sangue do meu sangue? E outra, eu conheço uma amiga que depois de 50 anos, ela convive com uma outra mulher, na qual ela me convidou para ser madrinha. E a minha amizade com ela, como fica? Eu vou ser madrinha dela. Então, pessoal... Se a igreja não aceita, mas isso é uma coisa minha, pessoal minha. A gente deixou de ser um grupo de seres humanos, porque nós pensamos cada um dentro da sua intimidade de maneira diferente. Nós temos que respeitar isso. Nós vamos ter uma consciência coletiva comum desse grupo, mas cada um tem o direito de ter seu pensamento de acordo com as suas convicções. Mas vamos caminhar um pouquinho. Tem uma outra frase que eu achei extremamente marcante, ó. A pena de morte é um fracasso, porque obriga a matar em nome da justiça. Nunca se alcançará a justiça matando um ser humano. Isso tem um pouco a ver com o que nós estamos falando aqui. Não tem um ser humano capaz de dizer o que é certo, o que é absolutamente certo e o que é absolutamente errado. Eu não posso, em nome de uma cultura, determinar a morte de outro homem. Gente, nós não podemos, aí mais uma vez é uma opinião muito pessoal, em função da violência, em função do momento que a gente vive, acreditar que é com mais violência que a gente vai resolver o problema da humanidade. Não é. É com o diálogo, é com o verbo, é com o que nos diferencia dos outros animais. É com essa capacidade de raciocínio, é com a capacidade de discernimento, é com respeito à fala do diferente que nós vamos conseguir construir uma sociedade um pouco melhor. É necessário evitar possivelmente, já em sua origem, a fuga dos refugiados e os êxodos provocados pela brutal perseguição. Gente, a gente vive hoje um mundo em que está existindo um êxodo, né, que a gente estudava nos livros de história, terrível em função da brutalidade humana, da falta de tolerância, de nós querermos julgar o tempo todo o que é certo e o que é errado. Se ele não é da minha religião, eu vou matar e vou expulsar do meu país. E aí a gente vai ter um exemplo ali bem bacana daqui a pouco de tolerância, e eu acho que é isso que é a característica da congregação do Verbo Divino, é a tolerância, é a diversidade. Outro dia estávamos em um encontro e tinham 7 padres em um encontro, e cada um de uma nacionalidade, com culturas diferentes, com tradições diferentes, mas que todos se respeitam. E acho que essa é a característica do Verbo Divino. Eu tenho aqui pessoas do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro, do Centro-Oeste, do Sul do país, que são culturas completamente diferentes, mas todos nós nos respeitamos. Preciso concordar? Não, mas eu preciso respeitar. Essa frase, eu acho que ela é o exemplo do que a gente tem para construir hoje.
E foi em função da construção do muro na divisa entre o México e os Estados Unidos. Precisamos ser ponte e não muro. Separar quem pensa diferente do outro. Vamos construir um muro aqui. Quem é a favor da união homossexual, quem não é, beleza, separou. Eles vão viver felizes lá, a gente vai viver feliz aqui. Vamos construir uma ponte e achar o bem-estar comum do ser humano, independente se eu concordo ou se eu não concordo. E eu não preciso matar aquele que eu não concordo com ele. Eu tenho que aprender a conviver com as diferenças. Olha lá, uma frase vai ligando um pouco a outra. Questionado sobre a sua famosa frase: quem sou eu para julgar? O Papa usou essa frase quando foi falar desse ponto polêmico da homossexualidade que nós falamos aqui. E o que ele disse? Quem sou eu para julgar? Ele pode ter a convicção dele, mas ele não quer julgar. O Papa disse: as tendências não são pecados. Se você tem uma tendência à ira, não é pecado. Agora, se você for raivoso e causar dano às pessoas, o pecado está aí. Então, gente, vamos refletir sobre julgar. Talvez agir mais e julgar menos. Eu acho que esse talvez esteja sendo um dos grandes chamados da igreja: se aproximar das pessoas, agir, se transformar em ponte, ao invés simplesmente de condenar. E aí, como a colega disse, a gente tem que fazer uma reflexão histórica. A igreja já errou, no meu ponto de vista. Teve uma época da Inquisição, né, em que a igreja julgava e condenava e queimava. E esse não é o papel da igreja. E nós, verbitas? E o papel do verbita nesse mundo? Nas dimensões. E até entender, né, o que são essas dimensões. São características. Eu, João Guilherme, quando estou aqui falando para vocês, subconscientemente, vocês estão criando aquilo que vocês entendem como as minhas características. Cabelo escuro, barba por fazer, barba ficando branca, alto, magro, essas são as minhas características. E quando a gente fala de dimensões verbitas, é o que diferencia o verbita do não verbita. O comum é que todos são seres humanos, mas o que vai diferenciar são as características inerentes ao verbita, que tem que ser comum a nós todos. Se eu não concordo com uma dessas dimensões, com uma dessas características, eu tenho direito também de procurar um grupo que tenha as características que eu busco. Então, quando eu ouço falar em dimensões, a gente faz uma analogia para características. Quais são as características do verbita? Seja ele leigo, seja ele religioso, é a característica da instituição, Congregação do Verbo Divino. Ela é pautada em 4 dimensões, ela tem 4 características: Bíblia, comunicação, justiça e paz e missão. E como essas características podem ser utilizadas nesse mundo em transformação? A Bíblia, a gente pode traduzir isso em viver uma vida centrada em Deus. Viver uma vida centrada na palavra de Deus. Buscar a interpretação da palavra de Deus. E isso, gente, é de uma importância. E tem que ter um cuidado, porque eu posso interpretar a palavra de Deus como um extremista e achar que em nome de Deus eu posso matar, eu posso explodir os outros, porque eu interpreto a Bíblia dessa forma. Será? Por isso que eu volto a insistir: interpretação não é leitura literal. Leitura literal é proibido matar. Ok, a gente sabe. Agora, a interpretação: será que se for no estado de legítima defesa eu não tenho direito de matar? Então, a interpretação, existe um espaço. E como nós verbitas
interpretamos a palavra de Deus. Isso é importante. Comunicação, sair ao encontro. Isso é uma característica de Santo Arnaldo Jansen, que eu acho fundamental. Eu acho uma característica muito marcante do verbita, que é ir ao encontro, é comunicar. Isso em tudo que eu vivi da congregação do Verbo Divino, talvez até pelo nome, né? Verbo está ligado a expressar, a falar. A maneira de comunicar está historicamente ligada à origem da congregação. A congregação manteve jornais, mantém produtoras, televisão. Ela tem que comunicar, e as formas de comunicar mudam. E nós temos que adaptar a forma de comunicar com o nosso público. Se eu for celebrar uma missa em latim hoje, é bacana demais, bonito, nossa, sou culto. Mas e o emissor, né? E o receptor daquela mensagem? Ele vai entender? Comunicar é falar uma linguagem que o outro entenda. Justiça e paz, transformar o mundo, isso aí está extremamente ligado à nossa característica também. Eu não posso aceitar as diferenças que a gente viu ali. Justiça e paz, a gente pode chamar de ser ponte. De diminuir o abismo existente entre quem tem o acesso e quem não tem o acesso. E missão é envolver os outros. É isso que nós estamos fazendo aqui. É ter gente da Indonésia, da Polônia, da Índia, da Alemanha, da Itália, do Paraguai, do Brasil, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Pará, do Amazonas. Isso, do Paraná, de Santa Catarina, é isso. Isso é a missão. A missão, ela ficou muito clara para mim há 2 semanas atrás, quando eu estava num encontro com 7 padres e cada um era de uma nacionalidade. Um é extremamente fechado e não gosta de se abrir, o outro já se abre com muita facilidade. Isso é respeitar culturas diferentes. E é isso que a congregação do Verbo Divino, no meu entendimento, se propõe a fazer. É trabalhar com pessoas de culturas diferentes, intercalando, né, cruzando essas culturas, levando o que cada um tem de melhor para o outro, levando o que cada um tem de pior, não para ser repetido, mas para ser conhecido e nunca mais repetido. E no final a gente tem uma frase que eu acho que exemplifica tudo isso, mas como a gente ainda não chegou no final, vamos guardar ela para depois. Aí olha só, eu trouxe para vocês um exemplo desse respeito verbita e que assim, que muito me orgulha. Isso é uma postagem no Instagram dessa menina que chama Gabriela Teixeira. Vou resumir a história. Essa menina é uma estudante do curso de psicologia e ela é adventista. E ela não pode então ter aulas à sexta-feira. E o Brasil já tem uma legislação que determine que as instituições de ensino se adaptem a essas questões religiosas. Essa menina, ela é aluna do 7º ou 6º período e ela veio de transferência para uma instituição nossa agora no final do curso dela. E aí ela foi e postou, eu vou ler aqui do computador para vocês, ó, ela escreveu respeito, consideração, sentimento que leva alguém a tratar a outra pessoa com grande atenção, profunda deferência, consideração ou reverência, respeito filial, obediência, acatamento ou submissão, respeito às leis. Aí ela foi e fez o comentário dela. Gostaria de agradecer à Faculdade Arnaldo BH e à minha turma do 8º período de psicologia este post. Obrigada pelo acolhimento, pela dedicação e muito respeito. Ser estudante guardadora do sábado como princípio de vida tem sido desafiador. Já me senti excluída,
mas nunca desisti. Entendo que princípio não se discute, se vive. Eu fui acolhida desde o início pela minha sala, mas precisava ser acolhida pela instituição. Precisei esperar 3 anos para receber esse presente. Cada atendente da instituição olhou nos meus olhos. Esse detalhe faz muita diferença, ela colocou entre aspas. E é claro, com respeito, sim, respeito. Obrigada de coração por respeitarem minha liberdade religiosa e por me adequarem ao contexto normal do meu curso. Gratidão, e colocou um coraçãozinho. Por que isso me enche de orgulho? Porque mostrou que nós, uma instituição católica, que recebeu essa aluna no penúltimo ano do curso dela, ela já tinha cursado 3 anos em outra instituição, a primeira vez que ela nos procurou e deu o testemunho dela sobre ser membro de uma outra religião, nós adaptamos o curso dela para que a opção religiosa dela fosse respeitada. E aí vem a gratidão. Enquanto em alguns lugares do mundo as pessoas estão brigando porque uma não respeita a religião da outra. É a religião que nós seguimos? É a religião que nossa instituição tem como oficial, que nós somos uma instituição católica? Não. Mas a gente quer essa convivência e a gente respeita essa convivência. Então eu acho que esse exemplo concreto nos mostra o que é o conjunto desse carisma verbita, das 4 dimensões. Foi o saber comunicar, foi o interpretar a palavra de Deus, de respeitar as diferenças, é a justiça e paz. A gente busca paz, e conviver em paz é respeitar diferenças. E foi justamente a missão, buscar realmente viver com pessoas diferentes. Vamos falar um pouquinho de política. E o Brasil, historicamente, em decorrência até, com uma origem lá na Revolução Francesa, a gente tem o nosso poder político. E aí, gente, falta conhecimento para nós sobre isso. Dividido em 3 poderes, sendo muito simplório aqui, tá? Poder executivo, que são presidente da República e seus ministros, governador e seus secretários, prefeito e seus secretários, eles são os poderes executivos, federal, estadual e municipal. Eles executam o quê? Eles executam as normas que são criadas pelo poder legislativo. É o único poder que tem capacidade de inovar, de criar algo novo, que faz as leis, que são os deputados federais e senadores no âmbito da União, os deputados estaduais no âmbito dos estados e os vereadores no âmbito dos municípios. E nós temos o poder judiciário, que é quem resolve os conflitos. Quando o poder executivo não cumpre as leis, o particular não cumpre as leis criadas pelo legislativo. Quando as leis são criadas pelo legislativo em desrespeito à nossa lei maior, que é a Constituição, o poder judiciário vai atuar. Da mesma forma que o poder legislativo é o único que tem a capacidade de inovar, o poder judiciário é o único que tem a capacidade de decidir de uma vez por todas, de dar a palavra final. E quando nós, e aqui vem um tema extremamente polêmico, nós como comunidade, nós como congregação religiosa, nós não podemos nos dizer seres apolíticos. Porque tudo que a gente exerce no nosso dia a dia é política, que é essa arte de conviver com os demais, de conviver em cidade, até da origem da palavra polis. Então nós também temos que nos organizar para nos manifestar politicamente. E como que a gente faz isso? Não precisa ser pessoalmente. Padre Carlos Quelalo não precisa ser candidato a vereador lá em Juiz de Fora, apesar de que eu acho que ele ganharia, ele não precisa. Por quê?
Porque o poder legislativo são os nossos representantes. E aí vem uma coisa muito legal, eu falo que é bacana a gente conhecer. Pena que não tem um quadro aqui, mas eu não sei se vocês lembram do prédio do Congresso Nacional em Brasília. Eles são duas pilastras, assim, duas torres idênticas. Tem um prato de cabeça para baixo e um prato para cima. Oscar Niemeyer, quando projetou esse prédio, não fez isso, o desenho lá, baixou um espírito nele, foi lá e desenhou. Não. Os prédios idênticos mostram o equilíbrio entre o Senado e a Câmara dos Deputados, que são os representantes do Poder Legislativo Federal. O prato para baixo representa o Senado Federal, que é o Pacto Federativo. O Senado, os senadores representam os estados. Por isso que, independente de ser o Amazonas, ou ser o Rio Grande do Sul, ou ser Minas Gerais, cada estado tem 3 senadores, porque não existe um estado mais importante do que o outro para o nosso ordenamento jurídico. Então, aquele prato fechado significa esse pacto federativo e são os estados, aquilo é imutável. E o prato aberto é a Câmara dos Deputados, é a casa do povo. Ela deve estar aberta para o povo. E aquelas pessoas que estão ali dentro, os deputados federais, são os meus representantes. Ok. A reação que eu esperava era essa. Mas sabe de quem é a culpa disso? Nossa, é bom que a gente sabe a resposta, mas a gente não corrige. Eu não estou falando aqui, eu estava conversando com o irmão Paulinho, não estou nem chegando ao fato de nós termos candidatos próprios, mas se nós olharmos, como foi dito pela colega do Rio no final da primeira parte da minha fala, para nós e tentarmos lembrar em quem que cada um de nós votou para deputado federal na última eleição. E se eu perguntar aqui quem lembra, a maioria vai levantar a mão falando que lembra. Uns estão mentindo. Se eu perguntar assim, quem acompanha os projetos de lei propostos pelo seu deputado, que é o seu representante no Congresso Nacional, poucos aqui vão levantar a mão, ou talvez ninguém. Então eu legitimo alguém como meu representante, mas eu não acompanho o que ele faz em meu nome, eu dou uma procuração. Às vezes, quando eu vou pedir um padre, dentro de um processo, dentro de alguma coisa que a gente está fazendo juridicamente na província, uma procuração, eu tenho que explicar 1000 vezes, né, para que serve, ainda mostro o que eu fiz com aquela procuração e devolvo depois que eu cumpri aquela atividade. Eu entrego uma procuração em branco para o sujeito criar a lei que ele quiser em meu nome e eu mal estou acompanhando o que ele faz. Então, será que nós, como congregação religiosa, que temos uma característica, não temos que, ao menos, se a gente ainda não chegou ao ponto de ter um próprio representante, a gente não tem ao menos que acompanhar o que os nossos representantes estão fazendo? E por que a gente está terminando essa fala nossa hoje, chegando na representação política? Porque a gente viu desde lá do início que o tempo hoje voa, como diz a música, né? Hoje o tempo voa, que o ser humano evoluiu, que os meios de transporte evoluíram, que a moradia evoluiu, que a alimentação evoluiu, que a saúde evoluiu, que a educação evoluiu, que os meios de comunicação evoluíram, mas que os problemas e o que distancia um homem ao outro continua enorme. E somente quando nós conseguirmos cobrar das pessoas que nós legitimamos que nos representem, a gente vai conseguir evoluir politicamente também no nosso país e diminuir essas diferenças, sem que as leis acompanhem a necessidade de construção de pontes. A gente não vai conseguir fazer isso. E esse também é um papel nosso, enquanto organização.
Se um dia evoluirmos e chegarmos ao ponto de termos um representante nosso, como já tivemos algumas vezes, ótimo. Né? O pessoal no norte do país tem uma participação política muito maior. Tem freis, padres, irmãos, às vezes de outras congregações que estão com atuação política. Mas a gente não pode e não deve, na minha concepção, ficar em cima do muro. Eu não estou falando que a gente tem que ser PT nem Bolsonaro, rasgando o verbo. Mas a gente tem que, pelo menos, ter representantes que a gente saiba cobrar. Primeiro que a gente saiba o que ele está fazendo, para depois cobrar ou não. E cada um pode ter a sua consciência individual, a sua opção individual, mas nós temos sim, como instituição, que construir uma consciência coletiva. E aí eu trouxe o exemplo dos evangélicos. Aquele dado ali está errado. Hoje nós temos 17 pastores e 2 padres no Congresso Nacional. Mas isso é um número de padres e pastores. A bancada evangélica, né, a bancada da Bíblia é muito maior, porque tem pessoas que não são pastores e que estão lá por causa dessa bancada. E nós, Igreja Católica, na minha concepção, somos muito omissos quanto a isso. E a gente não vai conseguir diminuir as diferenças entre a sociedade existente no nosso mundo atual se nós também não nos posicionarmos quanto a isso. Eu vou abrir para as perguntas e para as observações. Eu só queria fechar essa minha fala com uma frase que eu gosto muito dela. E eu acho que ela reflete um pouco do que nós conversamos aqui hoje e do nosso carisma. Se não formos uma só alma e um só coração, a obra não prosperará. Nós temos que respeitar a individualidade de cada um de nós aqui. É ótimo que no nosso grupo nós tenhamos pessoas que pensem de um jeito, pessoas que pensem de outro. É ótimo que no nosso grupo a gente tenha alguém que seja do Paraguai, a gente tem alguém que seja da Polônia, a gente tem alguém que seja da Indonésia, que seja da Tanzânia, que seja da Polônia. A gente tem que respeitar as diferenças e elas existem. Vocês que são religiosos sabem às vezes como é difícil viver entre pessoas com culturas diferentes. Mas a gente só consegue prosperar e evoluir se criarmos uma consciência coletiva comum. Então eu fecho a minha fala com essa frase, que eu acho que nós devemos carregar, enquanto leigos, enquanto religiosos, enquanto grupo. Se esse grupo não formos uma só alma e um só coração, a nossa obra nunca prosperará.